tema da mensagem de hoje é aproveitando ao máximo as oportunidades. Talvez alguns falem assim, mas espera aí, pastor, eu já ouvi uma mensagem como essa. Então vai ser uma boa ocasião para você refletir e ver se você já começou a colocá-la em prática. Amém? Aproveitando ao máximo as oportunidades. Você que está em casa, se você quiser e puder, compartilhe desse link com alguém, abençoe a vida de alguém. Tenho certeza que essa palavra vai falar muito ao seu coração. E se você já ouviu uma palavra semelhante, tenho certeza que Deus tem algo novo para você. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela vem e nunca volta vazia. Ela cumpre aquilo que lhe apraz. Muito bem, Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Como discípulo do Senhor Jesus, nós temos que aproveitar a oportunidade de servir ao Senhor, dar o nosso melhor para o Senhor. E é isso que Ele espera de nós, servi-lo com dedicação, com consagração, com fé, com santidade, com amor, com perseverança, com alegria, dando assim continuidade à obra que o Senhor Jesus nos confiou para fazer. Como discípulo de Jesus, nós precisamos fazer isso, aproveitar esta oportunidade que nós temos. Servir ao Senhor Jesus Cristo e às pessoas da nossa geração é uma honra e um grande privilégio. Diz a Bíblia que, na verdade, os anjos gostariam de fazer isso, mas o Senhor nos confiou. O Senhor decidiu nos escolher como parceiros para realizar a obra que Ele tem a realizar neste mundo. Então, para cada um de nós é um privilégio. Privilégio já em termos sido alcançado pelo Senhor Jesus, ter o nosso nome escrito no livro da vida, amém? Já é um privilégio, já é uma alegria. E para aproveitar ao máximo cada oportunidade que o Senhor coloca diante de nós, precisamos viver com discernimento e com sabedoria, para aproveitarmos ao máximo cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos viver com discernimento e com sabedoria. O Senhor nosso Deus e Pai sempre coloca diante de nós grandes oportunidades. Sempre Ele coloca diante de nós grandes oportunidades. E a pergunta é: será que nós temos aproveitado as oportunidades que o Senhor tem nos dado? Será que realmente nós estamos fazendo a vontade do Pai? E a vontade dele é que possamos aproveitar ao máximo cada uma dessas oportunidades que Ele tem nos dado, com dedicação, com fé, com coragem e com determinação. Sabe, Deus tem sido generoso para conosco. E quem não aproveita bem as oportunidades que Deus dá, preste atenção, torna-se uma pessoa mediana. A palavra mediana, quando você vai ver o que realmente significa, tem uma palavrinha que parece tão triste, tão ruim, mas que é verdade, chama-se medíocre. Um livro que mudou a minha vida, literalmente em 1992, são 3 livros que marcaram a minha vida, que eu li, livros escritos por homem de Deus, livros que usam a Bíblia. Um deles foi Aprenda a Viver Acima da Mediocridade. Como aquele livro falou ao meu coração. E eu me lembro que eu tinha um líder na época, e quando ele passava por mim, e foi ele que indicou aquele livro, quando ele passava por mim, ele dizia assim: essa máscara vai cair. 3 livros mudaram a minha vida. Aprenda a Viver Acima da Mediocridade, Vivendo Sem Máscaras, e o livro
em seus passos o que faria Jesus. Esses 3 livros mudaram literalmente a minha vida, mas esse que nos orienta a viver acima da mediocridade, leva-nos a refletir que nós não damos o nosso melhor, nós deixamos a desejar, e nós perdemos muitas oportunidades que Deus nos dá, oportunidade de sermos bênção. Alain, você me acostumou mal, coloca aquele sonzinho de fundo, por gentileza. Então, Deus sempre nos dá oportunidade. Esse livro nos leva a sair da vida mediana. Porém, quem aproveita ao máximo as oportunidades que Deus dá, torna-se uma pessoa excelente. Olha a diferença, de mediana para excelente, de medíocre para excelente. E a palavra aqui, medíocre, é uma pessoa que vive na média. Ela vive abaixo da expectativa, ela vive abaixo do seu potencial. Ela tem um potencial, mas ela não explora. Ela tem um potencial, mas ela não dá o máximo dela para poder conquistar aquilo. Torna-se então uma pessoa mediana. Torna-se uma pessoa excelente, aquelas que sabem aproveitar bem, com sabedoria, as oportunidades. Uma grande bênção para a sociedade e deixa um legado de fé para as próximas gerações. Pessoas excelentes deixam um legado de fé, um legado para a próxima geração. E aí nós podemos encontrar na história muitas e muitas pessoas que deixaram legados que têm abençoado as gerações. Agora tem um detalhe em relação a aproveitar ao máximo cada oportunidade. As nossas decisões ou as suas decisões determinam o seu destino e o seu futuro. As suas decisões determinam o seu destino e o seu futuro. Deus tem para nós. Se olharmos na Bíblia, Deus tem um projeto. Se olharmos para a palavra do Senhor, Ele tem planos perfeitos para nós. Sou eu que bem sei os planos que tenho acerca de vós, assim diz o Senhor, plano de paz, não de guerra, plano de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Portanto, buscar-me-eis, e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Está em Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 10. Jeremias 33:3 diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então Deus tem projetos, e nós precisamos buscar ao Senhor, para sabermos do que Ele tem para nós. E aí, e só assim, nós vamos poder determinar o nosso destino. Da parte de Deus, Ele tem o melhor. Da parte de Deus, as melhores bênçãos. Da parte de Deus, tudo está perfeitamente planejado para nós. Há um propósito eterno de Deus para mim e para a sua vida. Mas o desafio é nós buscarmos e aproveitar cada oportunidade. Você sabia que há pessoas na Bíblia que perderam grandes oportunidades? E uma delas eu quero relembrar aqui: Adão. Adão e Eva perderam a maior oportunidade de todos os tempos de formar uma humanidade sem pecado. Sabia que esse era o projeto original de Deus? Sabia que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus deu uma ordem: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Mas era uma geração santa. Era uma humanidade sem pecado, mas para isso tinha que fazer uma escolha. Adão jogou esta oportunidade fora. Mas não foi só de gerar uma humanidade sem pecado. Adão era discipulado pelo Senhor Deus. Você sabia disso? Que todos os dias, na virada do dia, Deus vinha ter com Adão e conversava com ele. E ali, na pessoa do Senhor Jesus, Deus vinha e conversava com Adão no jardim do Éden. Havia ali uma teofania,
Jesus aparecia e conversava com ele e o discipulava. Ele abriu mão de ter comunhão com Deus. Ele abriu mão de ser uma bênção. Ele perdeu a grande oportunidade. Mas tem um detalhe: quando você perde uma oportunidade que Deus está te dando, você pode comprometer um projeto de Deus para a sua vida e para as gerações futuras. Este é o detalhe. Se fosse apenas perder uma oportunidade, se a única pessoa prejudicada fosse realmente eu ou você, até aí. Mas é que quando você perde uma oportunidade, você pode estar contribuindo para que a sua geração ou as gerações seguintes venha a ser comprometida. Foi o que aconteceu com aquele casal. A decisão dele trouxe maldição para a terra. Você sabia disso? Você sabia que a decisão de Adão de não aproveitar a oportunidade que Deus deu trouxe maldição para a terra? Gênesis capítulo 3, verso 17. Deus disse a Adão, e ao homem Deus declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E ela então vai surgir espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. E com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. No momento em que Adão jogou fora a grande oportunidade de formar uma humanidade sem pecado, ele comprometeu a geração seguinte. Ele contribuiu para a maldição da terra, para a dor, para o sofrimento humano. Veio a dor, veio a morte física, veio a morte espiritual. E para isso o Senhor Jesus Cristo, quando você lê o versículo 15 do capítulo 3, e ali o capítulo 3 de Gênesis, você tem ali o proto-evangelho, o anúncio da vinda do Senhor Jesus Cristo, é aqui em Gênesis capítulo 3. Deus agora estabelecendo um plano para resgatar o homem, que agora tinha experimentado do pecado, a decisão de desperdiçar a oportunidade. E Adão, ele perdeu aquela grande oportunidade porque ele não obedeceu ao Senhor. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, obedeça ao Senhor. Aproveite bem a oportunidade que Ele está te dando, e hoje Ele está te dando a oportunidade de ser bênção. Deus está te dando a oportunidade de formar uma geração, a sua descendência, uma bênção. Você pode escolher como vai ser a sua descendência. A Bíblia diz que você pode escolher qual caminho que você quer que o seu filho venha andar. Você pode escolher ser bênção, deixar um legado de fé. Você pode escolher deixar um legado espiritual. Você pode escolher a bênção para a sua descendência ou a maldição. É uma questão de escolha, e Deus está te dando hoje a grande oportunidade de você ser bênção para a sua descendência. Segunda pessoa que desprezou ou que jogou fora uma grande oportunidade, Esaú, isso, filho de Jacó, nascimento dos seus dois filhos, Jacó e Esaú. Esaú nasceu primeiro, você sabe, eu refiro-me aqui a Gênesis no capítulo 25. Gênesis capítulo 25 vai falar do nascimento de Esaú e de Jacó. E a Bíblia diz que Esaú nasceu primeiro, ele era o primogênito. E o primogênito então, ele herdaria a bênção. Ele era o herdeiro da bênção do pai, o herdeiro da bênção seria abençoado.
Mas a Bíblia diz que Esaú desperdiçou a oportunidade e ele desprezou a sua primogenitura, ele desprezou a sua bênção. Gênesis 25, 29, eu refiro-me aqui ao versículo 34, diz assim: então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Agora, interessante, irmãos, que há muitas pessoas que estão desperdiçando, estão deixando a oportunidade, jogar fora a oportunidade de ser bênção, de herdar a bênção do Senhor. Há quem esteja trocando, assim como Esaú, a bênção de Deus por coisas supérfluas, por coisas passageiras. Conheço homens e mulheres que estão trocando a bênção do Senhor, a bênção que não traz dores, que não traz sofrimento. E para esses, há um alerta na Bíblia. Você sabia? Olha o que a Bíblia diz acerca disso, Hebreus capítulo 16, capítulo 12, versículo 16. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. A Bíblia vai tratar aquela decisão de Esaú como imoralidade. A Bíblia vai tratar aquela decisão de Esaú como uma pessoa que profanou, que abriu mão da bênção por uma coisa supérflua. Não troque a bênção de Deus pelas coisas insignificantes dessa vida. Este é o alerta de Hebreus capítulo 12, verso 16. Não troque as bênçãos de Deus pelas coisas insignificantes dessa vida. O que é insignificante? 1 João capítulo 2, verso 15 diz: filhinhos, não ameis o mundo e nem no que no mundo há, porque o mundo passa. O que há no mundo, a corrupção. O que há no mundo é passageiro. Por isso, não troque, não se torne um profano, não se torne um imoral como Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por uma coisa supérflua, um prato de lentilha. Quando você vai ler do capítulo 29, ele diz assim: mas eu estou com fome. O que significa para mim ter a bênção se eu estou passando fome? Há quem diga isso, o que significa para mim estar numa igreja e abrir mão dos prazeres dessa vida. Isso pode te custar a vida eterna. Isso pode te custar a bênção do Senhor e você viver uma vida dali para frente. A história de Esaú é triste. Dali para frente chega um momento, e é um dos relatos mais tristes que eu vejo. Jacó, você conhece a história, ele planejou junto com a sua mãe como receber a bênção do pai que o seu irmão havia desprezado e havia trocado por uma refeição. Ele planeja, ele junto com a sua mãe, eles têm um plano. Ele se passa por Esaú, ele recebe a bênção, em seguida chega Esaú e pede a bênção para o pai. E o pai disse: meu filho, já não tenho mais nenhuma bênção para te dar, porque o seu irmão veio e eu o abençoei. E aí o relato, um dos relatos mais tristes, ele diz assim para o seu pai: mas nenhuma bênção sobrou para mim? Isaac diz: não, meu filho, nenhuma sequer, pai, nenhuma bênção. Era tarde demais, porque ele desprezou a bênção de Deus. Ei, não espere ser tarde demais para você reconhecer que jogou fora
a bênção que Deus tinha para a sua vida, a oportunidade que você tinha de ser uma bênção para a sua geração e a geração futura. Espero que você não lamente, que você um dia não venha lamentar como Salomão lamentou na sua velhice. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus tempos, dos quais tu irás dizer, não tive nele contentamento algum. E ele vai falando ali a situação do homem que perdeu a grande oportunidade quando tinha força, tinha vigor de servir ao Senhor. Ah, irmãos, eu já vi homens e mulheres em estado avançado de idade ter uma experiência com Jesus e lamentar e dizer assim: por que eu não descobri isso enquanto eu era mais jovem? Porque eu perdi tanto tempo da minha vida. Não lamente por ter desperdiçado a grande oportunidade que Deus está te dando para ser uma bênção para a sua geração e para a geração futura. Quero lembrar uma outra pessoa que desperdiçou uma grande bênção, a mulher de Ló. A Bíblia diz, eu refiro-me a Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 26, e eu refiro-me exclusivamente ao versículo 26, para não ler todo o texto. Diz assim: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Mas sabe o que significa olhar para trás aqui? No original, a palavra olhou para trás significa que ela demorou-se. Ela demorou-se. A Bíblia diz que os anjos chegaram ali e ele anunciou a destruição. Os anjos estavam ali por uma intervenção de Abraão para com seu primo, para com seu sobrinho. E ele havia agora intercedido e os anjos estavam na casa de Ló. E os anjos começam a apressar. E é o momento que os anjos pegam-os pelos braços para tirar da cidade, dizendo: olha, sai depressa, porque Deus vai destruir essa cidade. Mas a Bíblia diz que ela demorou-se. E a Bíblia diz que ela olhou para trás. E ela transformou-se numa coluna. Sabe, ela perdeu a grande oportunidade de ser salva. Ei, se você quer andar com Deus, você tem que aliviar a sua bagagem. Sabe, eu fico imaginando que a mulher de Ló ficou ali, pensando em deixar suas casas, quem sabe, olhando alguns objetos que ela precisava levar. Quem sabe, olhando talvez joias. Talvez algumas coisas que ela não queria deixar para trás. A Bíblia diz que ela demorou-se. E ela olhou para trás, ela saiu, mas o coração dela ficou com o que estava na sua casa ou talvez na cidade. E a Bíblia diz que ela desobedeceu a ordem dos anjos que estavam ali para executar o juízo de Deus. E a Bíblia diz, e ela olhou para trás. Ei, meu amado, se você realmente pretende morar no céu, se você realmente pretende andar com Deus, alivie a sua bagagem, até mesmo porque a porta do céu é estreita. A porta do céu é tão estreita que só há lugar para você, depois de renunciar tudo. É renúncia completa. Alivia a sua bagagem, não há como servir ao Senhor, não há como aproveitar as grandes oportunidades que Deus nos dá sem aliviarmos a bagagem. Se você quer andar com Deus, alivie a bagagem, não olhe para trás, não tenha saudade desse mundo, não se apegue às coisas deste mundo, porque as coisas desse mundo são passageiras. A decisão dela gerou 2 gerações amaldiçoadas, sabia disso? Porque ela tomou aquela decisão de olhar para trás. As 2 filhas ali agora
junto com seu pai, embriagou seu pai, e elas tiveram relação, incesto com o pai. E ali surgiu duas gerações malditas, os moabitas e os amonitas. Duas gerações malditas, porque uma mulher deixou escapar uma grande oportunidade que Deus estava dando. Esse é o detalhe, eu repito. Quando você deixa passar as oportunidades que Deus te dá, não atrai a maldição somente para a sua vida, mas você pode comprometer as gerações seguintes. Isso foi tão sério que Jesus nos alerta quanto a essa atitude. Lucas 17:32 diz assim, uma única frase: lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. É um alerta para todos nós, que o Senhor Jesus diz: ei, alivia a bagagem. Você que abraçou o Senhor Jesus, você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, não olhe para trás. Não se apegue às coisas desse mundo, porque as coisas são passageiras. Aproveite o máximo a oportunidade que Deus está te dando para ser bênção. Lembrai-vos da mulher de Ló, que demorou-se, que não aproveitou a oportunidade, que estava caminhando com Deus, sobre a direção de Deus, mas decidiu olhar, retroceder. Não fica apegado às coisas desse mundo, pois você pode perder a grande oportunidade que Deus está te dando. Não despreze a palavra de Deus. Eu quero ler um texto aqui na Bíblia, para você que está aqui, para você que está me assistindo. Preste atenção no que eu vou te falar. Os anjos estavam ali para executar um juízo. Os anjos estavam ali dizendo: olha, saiam daqui. Se vocês ficarem aqui, vocês serão destruídos. Se vocês olharem para trás, vocês serão destruídos. Eu quero ler um texto para você, e grife esse texto na sua Bíblia, marque em nome de Jesus. Não despreze a palavra de Deus. Provérbios 29:1 diz assim: o homem insensato que insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso, inadiavelmente. O homem insensato que insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso prévio, irremediavelmente. Ei, se você está ouvindo a palavra de Deus, tenha cuidado. Se você está ouvindo a voz de Deus, tenha cuidado. Deus está dizendo: filho, pare enquanto há tempo. Filho, volte enquanto é tempo. Filho, retroceda enquanto é tempo. Faça o caminho de volta. Apegue-se, largue as coisas desse mundo, aproveite a oportunidade. E se você não aproveitar, o juízo de Deus pode vir sobre a sua vida. Quero citar agora algumas pessoas que perderam a oportunidade, um grupo. Os 10 espias perderam a oportunidade de conquistar a terra prometida depois de pisar nela. E aí eu refiro-me a Números capítulo 13, do 31 ao 33, eu não vou ler. Mas o contexto da história você conhece. Moisés escolheu 12 homens, um de cada tribo, entre eles Josué e Calebe, e mandou que eles fossem olhar a terra. E eles olharam a terra, pisaram na terra, comeram do fruto da terra, viram que a terra tinha de bom e de melhor. Mas a Bíblia diz que quando eles voltaram, dos 12, 10 deram um relatório fraudulento, exagerado e até mentiroso. Porque eles disseram que a terra era terra de gigante. Não era, tinha alguns gigantes sim, os filhos de Anak, mas não era terra somente de gigantes. É tanto que mais tarde chega Josué, e a primeira cidade que ele se depara é Jericó. Era uma cidade populosa, mas eles deram um relatório fraudulento. Eles contaminaram negativamente os filhos de Israel.
Por isso, milhares deles, todos na verdade que tinham acima de 20 anos, não entraram na terra prometida, exceto Josué e Calebe. Por um simples relatório, por eles terem perdido a grande oportunidade, eles perderam a grande oportunidade de conquistar a terra prometida depois de pisar nela. Sabe, querido, quando você perde a oportunidade, você pode influenciar negativamente a vida de muitas pessoas. Quando você perde a oportunidade que Deus te deu, você pode correr o risco de influenciar negativamente a vida de muitas pessoas. E aqui é um alerta para nós, você que já provou dos dons do Espírito Santo, e hoje está frio na fé, volte-se para Deus e seja usado por Ele. A Bíblia diz que os dons e a vocação do Senhor são irrevogáveis. Leia Romanos capítulo 9. E quantos já experimentaram? Quantos já pisaram os pés aqui ou em outros templos? Experimentaram do poder, da graça, e hoje estão afastados. Hoje estão contaminando outros. Ei, se você experimentou, você que está aqui, você que me assiste, se você experimentou da graça, do favor, da bondade, dos dons do Espírito e está frio na fé, volte. Canaã para nós é o céu. Canaã para nós é o céu que nos aguarda, mas para lá chegarmos, nós precisamos permanecer firmes, não retroceder. Precisamos ser sinceros diante de Deus. Hoje, agora mesmo, você pode mudar essa história. Você pode começar a aproveitar as oportunidades. Nós vamos ver a semana que vem um pouco mais de algumas pessoas que souberam aproveitar as grandes oportunidades. Mas eu quero dizer para você hoje que você pode aproveitar a oportunidade que Deus te deu. Adão e Eva perderam a oportunidade, Esaú perdeu a oportunidade, a mulher de Ló perdeu a oportunidade, os 10 espias perderam a oportunidade de ser bênção. Mas você pode mudar essa história hoje. Se você até aqui tem perdido grandes oportunidades, se até aqui você já perdeu grandes oportunidades que Deus te deu, Deus é misericordioso, e Ele pode voltar-se para você, e Ele pode te dar a chance de recomeçar, mas você precisa tomar decisão. Mas a pergunta é: como posso aproveitar ao máximo as oportunidades daqui para frente? Quero te dar algumas dicas, eu quero ser rápido. Primeiro, junte-se a Deus naquilo que Ele já está fazendo na terra, nessa geração. Exemplo, Abraão. Abraão aproveitou a grande oportunidade de ser uma bênção. Abraão aproveitou a grande oportunidade de formar uma geração. E a igreja hoje é herdeira da bênção de Abraão. A Bíblia diz que pela fé Abraão, quando chamado por Deus, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, partiu sem saber para onde ia. Ele não perdeu a oportunidade. Então, pela fé, junte-se a Deus e fala: Senhor, eu quero ser parceiro. Senhor, o projeto que o Senhor tem para a cidade de Exaporã, o projeto que o Senhor tem para essa nação e entre as nações, coloca o meu nome, pode contar comigo como parceiro. Eu quero ser o teu parceiro. Ei, meu irmão, foi Deus que escolheu, minha irmã, foi Deus que nos escolheu. Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é autossuficiente. Ele não precisava, mas Ele decidiu nos escolher para ser parceiro na realização da obra dEle neste mundo. Então fale para Ele: Senhor, eu quero ser o teu parceiro, conta comigo, escreva o meu nome, Senhor, eu quero ser o teu parceiro nesse projeto que o Senhor tem. Amém, irmãos? Segundo, deixe a sua zona de conforto.
Se você quer aproveitar as grandes oportunidades que Deus te deu, deixe a sua zona de conforto. E aqui eu trago como exemplo alguém que aproveitou uma grande oportunidade, Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletânea, ou na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Mateus não perdeu a grande oportunidade, e por isso nós temos hoje o Evangelho segundo o relato de Mateus. Ele viu ali uma grande oportunidade, ele era um homem importante, a Bíblia diz que ele estava ali, tinha um cargo importante, trabalhava para os romanos. Ele era um coletor de impostos, ele trabalhava na alfândega, era um fiscal de renda, seria hoje um alto funcionário da Receita Federal. Imagine, um concurso público. Mas a Bíblia diz que ele estava ali sentado na sua zona de conforto. Ei, se você quer aproveitar as oportunidades que Deus está te dando, deixe a sua zona de conforto. Terceiro lugar, seja sábio no uso do tempo. Seja sábio no uso do tempo para aproveitar as oportunidades. Seja sábio no uso do seu tempo. Pare de perder tempo. E tem um instrumento maldito que hoje se torna maldito na mão daqueles que perdem grandes oportunidades. Um aparelho chamado celular, as redes sociais. Salmo 90, verso 12, disse Moisés: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Peça para Deus, aproveite o tempo, é a mensagem. Aproveite os dias, o tempo, que os dias são maus, aproveite. Sabe quantas pessoas deixaram de ser bênção nas mãos do Senhor, porque simplesmente deixou passar uma grande oportunidade? Quarto, vigie e ore em todo o tempo, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica, inclusive para todos os santos. Quer aproveitar grandes oportunidades? Ore. É na oração que Deus vai revelar, é no secreto que Deus vai revelar o segredo que Ele tem para o teu coração. Está lá, eu já citei. Jeremias 33:3. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. É no secreto que Deus vai falar ao teu coração. É no secreto, é no lugar da oração que Deus vai revelar o segredo que Ele tem para a tua vida. É no lugar de oração, é no secreto que Deus vai revelar as grandes oportunidades que Ele tem para você. É no lugar secreto, é no tempo de oração. Por isso, ore. Jesus deixou a dica: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós teimosamente insistimos em querer fazer as coisas, e depois, se sobrar tempo, eu busco a Deus. E depois, se sobrar tempo, eu leio a palavra. E depois, se sobrar tempo, eu vou fazer aquela oração meio boca. Se sobrar tempo, eu vou fazer aquela oração de desencargo de consciência. Obrigado, Senhor, pelo dia. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela refeição. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ei, a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai, e o teu pai que está em secreto te ouvirá. Mas quando você ali estiver, não useis, não façais como faz os gentios. Permaneça em silêncio. Ore, oração é um diálogo, converse com Ele. Irmãos, nós precisamos aprender. Eu estava participando de 4 grupos de intercessão, umas 10,
das 10 às 11, das 11 à meia-noite, e a sexta-feira, das 9 às 10, eu entrava em seguida das 10 às 11 e das 11 à meia-noite, 3 da manhã e 6 da manhã. Tomei uma decisão, eu vi que os das 3 da manhã estavam me impedindo de fazer o que eu faço há anos, de 15 para 5, todos os dias, e para o meu lugar secreto e orar. Eu estava ali, tomei uma decisão, falei, olha irmãos, eu não vou mais participar do grupo das 3 da manhã, porque de vez em quando Deus me acorda, mas eu não vou participar, porque eu estou perdendo a oportunidade de fazer o que a Bíblia faz, e eu estou deixando algo que eu venho fazendo há muito tempo, de todos os dias, acordar e ir para o lugar secreto, ouvir o conselho do Pai. Sabe quando você começa a passar por aquele lugar, e Deus fala assim, e aí filho? Ok, eu estava ali, eu estava orando, eu estava intercedendo com o grupo, mas nada pode substituir aquele tempo que você tem de estar a sós com o Pai. Tomei a decisão, voltei a orar das 15 para 5 até as 6h55, vou para o grupo de intercessão com pastores até as 7, temos 2 grupos de intercessão com pastores, oramos todos os dias, de segunda a segunda, das 11 às 23, das 6 às 7, o Ivan faz parte desse grupo, e tem sido uma bênção, estamos apoiando o ministério um do outro, vendo que as mesmas dificuldades que enfrentamos tem sido comum em todas as igrejas, mas quando dá 7 horas, eu paro e volto imediatamente para o meu lugar secreto, e acabo de cumprir o meu tempo de oração com o Pai. Sabe, irmãos, é no lugar secreto que Deus vai falar ao teu coração, é no lugar secreto que Ele vai revelar as oportunidades que Ele tem para a tua vida. Por isso, volte a orar, mas volte também, ser vigilante, ore em todo o tempo. A ordem é, ore sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. E alguém pergunta, pastor, como começar a orar? Existem 4 maneiras. Comece a orar. Segundo, continue orando. Terceiro, insista em orar. Quarto, não desista, continue orando, continue orando, continue orando, até que você desenvolva intimidade, relacionamento com o Pai, e aí Ele vai te curar do espírito de orfandade. Ele vai curar o teu coração das angústias, das tristezas, das raízes de amargura. Ele vai revelar o segredo mais profundo. Em sexto lugar, seja forte e corajoso. Exemplo, Josué. Estávamos ouvindo, antes de sair para cá agora à tarde, para Chaporã, quando Josué, ele está indo antes, no final do capítulo 5 de Juízes, e saindo pela estrada, e de repente ele se depara com um guerreiro, um varão armado, um homem, e ele pergunta, você é dos nossos ou pertence aos nossos inimigos? Ele diz assim, uma coisa nem outra, eu sou comandante do exército de Deus vivo, e eu estou aqui para te dar uma estratégia de guerra, meu Deus do céu. E aí no capítulo 6, o que você vê é o seguinte, a estratégia que ele deu para Josué, como Josué deveria destruir a cidade, conquistar a cidade de Jericó. Mas a Bíblia diz, ser forte, ser corajoso, seja corajoso, se você quiser aproveitar as oportunidades, tenha coragem, e aí, é a 7ª dica, eu vou finalizar, o ministério de louvor pode vir. Arrisque e faça o que você nunca fez antes. Se você quer aproveitar as oportunidades, arrisque-se e faça o que você nunca fez antes. Não tenha medo, seja corajoso, seja corajosa. E aqui eu tenho como exemplo o apóstolo Pedro. Ele não perdeu a oportunidade de fazer algo que ninguém nunca tinha feito antes, andar sobre as águas. Eu refiro-me a Mateus capítulo 14, 25 a 29.
Pedro ousou fazer o que nunca ninguém tinha feito antes, mas ele teve a coragem de andar sobre as águas. Você que aproveitar as oportunidades, faça o que nunca fez antes. Tenha coragem. Seja forte, seja corajoso, arrisque-se. Lembro daquele velho ditado que nós já esquecemos quando era criança? Qual é o velho ditado do mais experiente aqui? Quem não arrisca, olha aí, quem não arrisca não petisca. Pois é, arrisque-se. Mas arrisque-se nos braços do Pai, sob a direção de Deus, ouvindo a voz de Deus. Faça o que ninguém fez antes. E todos os filhos de Deus, todos os discípulos de Jesus Cristo podem realizar coisas extraordinárias para Deus quando aproveita ao máximo a oportunidade. Saia, deixe de ser mediano, deixe de ser medíocre. Saia do estágio mediano e vá para o estágio extraordinário. Você pode mudar de categoria, você pode mudar de nível, e tudo que Deus quer é que você mude de nível, que você saia do mediano e vá para o extraordinário. Ei, você só tem uma oportunidade de ser uma bênção para essa geração, e a oportunidade agora. Você só tem uma oportunidade de ser um bom pai, e a oportunidade agora. Você só tem uma oportunidade de ser uma boa mãe, e a oportunidade agora. Você só tem uma oportunidade de ser um bom filho, uma boa filha, e a oportunidade agora. Você só tem uma oportunidade de ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus, e a oportunidade agora. A crise pode ser uma crise, mas ela pode ser uma grande oportunidade para você. E a maior oportunidade que você tem agora de ganhar as pessoas para Deus. Elas estão sedentas, elas estão com medo da morte, estão com medo de Covid. Ei, não perca a oportunidade. Você tem uma grande oportunidade de viver um poderoso avivamento. Mas para isso, Deus quer que você tenha um coração, intimidade, e o busque, porque o avivamento começa no secreto e ele se expande para os demais. Mas para isso você tem que buscar o Espírito Santo. Ei, pare de dar desculpas. Falamos aqui na terça-feira passada, quem dá desculpa não produz resultado. Pare de dar desculpa. Pare de dar desculpa. Por que não faz a obra de Deus? Por que não vai ao culto? Por que não faz isso? Por que não evangeliza? Para de dar desculpas. Nós somos indesculpáveis diante do Pai. Jesus deixou tudo e veio. Você não tem como se desculpar, não tem como dizer: ah, Senhor, o Senhor sabia, sabe a minha luta, aquele filho, aquela filha, aquele patrão, aquela cidade. Ah, Senhor, não tem desculpas. Você tem a oportunidade de ser bênção hoje, agora. Você tem a oportunidade de mudar a sua história e a história da sua geração. Você tem a oportunidade de ser bênção. Você tem a oportunidade de marcar essa geração. E a oportunidade agora, você tem a oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo, obedecer a direção do Espírito Santo que está falando com você, inclusive nesse momento. Mas a decisão é sua. Ei, você torna-se indesculpável agora diante de Deus. Todos nós tornamos-nos indesculpáveis diante de Deus, porque ao sairmos por aquela porta, você nunca mais vai poder dizer: Senhor, eu não tive a oportunidade. Deus está te dando a oportunidade de ser bênção, de fazer a diferença. Você tem a oportunidade de ser bênção. Você tem a oportunidade, desde que você ouça, como discípulo de Jesus, a voz de Jesus. Por isso, ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz do seu líder, ouça a voz do seu discipulador, da sua discipuladora, ouça a voz de homens de Deus que anuncia a palavra para você, que muitas vezes é dura. Sabe por quê, irmãos? Eu não temo em pregar uma palavra dura, porque primeiro ela veio para mim, segundo porque eu sou profeta.
A minha esposa falou para mim, chegou em casa, ela disse: ó, cuidado com a oração que você está fazendo. Você orou pedindo para Deus perdão pelo evangelho que é pregado, sendo negociado na cidade. Você pregou, você orou pedindo perdão para Deus pelo evangelho frouxo. E se algum pastor ouvir isso, falei que se arrependa. Porque nós não somos chamados para negociar, nós não somos chamados para pregar. Eu prefiro que você fique com raiva de mim, de ouvir a verdade, do que eu querer agradar você e você ir para o inferno. Eu prefiro que você me tenha como seu inimigo, vou te pregar a verdade, para dizer para você: olha, se você continuar assim, você corre o risco de ir para o inferno, do que eu dar uma palavra a massagear o seu ego e você ir para o inferno, ou eu ir para o inferno, porque eu vou prestar contas para Deus. Se a mensagem foi dura, fale com Deus. Se a mensagem for de exortação, fale com Deus, porque está na palavra. Mas se ouvir da minha boca uma palavra que não seja da Bíblia, me repreenda. Mas se eu te pregar a Bíblia, arrependa-se. Alinhe o seu coração com Deus, porque é Deus te chamando para o alinhamento, porque Ele quer te abençoar, e você está perdendo a oportunidade de ser bênção. Sabe, irmãos, as minhas orações têm sido uma oração de angústia. Eu falo: Deus, eu não quero, Senhor, eu não quero ser mais um, eu não quero ser mais um, Senhor, eu não quero ser mais um que passou por aquela cidade ou por qualquer outra cidade e não fazer a diferença, Senhor. Eu não quero pregar para informar, eu sei pregar para informar, eu conheço um pouco de Bíblia e eu sei como compartilhar, mas eu não quero pregar para te informar, eu quero pregar para que o Espírito Santo possa transformar a tua vida e você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que aproveita as oportunidades que Deus está te dando. O Senhor Deus está dando a você a grande oportunidade de servi-lo nesta geração. E se você falhar, Ele vai levantar outra pessoa. Porém o trabalho do Senhor não deixará de ser feito, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele é o dono da terra. Ele chama, se você não quiser, Ele vai chamar outro. Se você se recusar, Ele vai chamar outro. Se você perder a oportunidade que Deus está te dando, então você ouvirá um dia: servo mau e negligente, lançai-o fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Se você perder a oportunidade que Deus está te dando, o que você vai ouvir não é: venha, filho bendito, receber por herança aquilo que está preparado para você desde a fundação do tempo. Se você perder a oportunidade, você vai ouvir: servo mau e negligente. Ei, Deus está te dando a oportunidade de ser bênção, mas você está trocando a bênção de Deus, o favor de Deus, por coisas banais. Você está deixando de ser bênção na mão de Deus, porque você está dando lugar aos vícios, porque você está dando lugar à prostituição, porque você está gastando a sua vida somente em ganhar as coisas desse mundo e está deixando de passar a oportunidade de ser bênção na vida das pessoas. Você está trocando a bênção de Deus como Esaú. Você está trocando a bênção de Deus pela bebida, pelo cigarro, pela prostituição, pela vida fácil, pela corrupção. Ei, essas coisas passam, mas Deus vai te usar no dia que você estiver disposto a abrir mão de tudo isso. Se você aproveitar ao máximo a oportunidade que Deus está te dando, você vai ouvir: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nessa igreja você tem a oportunidade de abrir a sua casa para hospedar uma célula. Nessa igreja você tem a oportunidade de ser um líder de célula. Nessa igreja você tem a oportunidade de colocar a sua casa a serviço do Pai.
Nesta igreja você tem a oportunidade de servir ao Senhor. Você tem a oportunidade de liderar uma célula, de liderar um curso de família, desde que você se submeta e faça as coisas como deve ser feita. Você tem a oportunidade de aproveitar ao máximo, porque você só tem uma vida para viver, e ela logo passará, e somente o que você fizer para Jesus vai permanecer. Você só tem uma vida para viver, e ela logo passará, e já passou para centenas e centenas de irmãos, que numa semana estava vivo e na outra estava morto. E o que vai permanecer, o que você fizer para Jesus. O que vai permanecer, a sua vida vai passar, e o que vai permanecer é o que você fez para Jesus. Aproveite ao máximo as oportunidades que Deus está colocando diante de você. Então você será uma grande bênção para esta cidade, para esse país e para a nação. Mas para isso, você precisa crer de todo o coração. Você precisa ser obediente. Você precisa valorizar e aproveitar com sabedoria a oportunidade que Deus está dando para você. É uma questão de escolha.